Olá pessoal, bem-vindos a este bate-papo informal, esse curso dos princípios básicos da cirurgia de catarata para o residente. O Oftalmocurso preparou para você 3 aulas que vão te trazer o que você precisa entender antes de começar a cirurgia de catarata. E claro, deixa de ser mal educado, Dr. Sérgio. Prazer, Dr. Sérgio Canabrava, um dos responsáveis pelo Oftalmocurso e responsável por esse curso de catarata e responsável pelo curso completo, aquele famosão com apostila que está rodando aí, que roda no Brasil todo. Fica tranquilo que depois que você fizer esse curso, você também vai ter uma promoção aí para o curso completo, mas eu faço questão que você assista esse curso, esse mini curso gratuito dos princípios básicos da facmustificação voltado para o residente. Então a gente preparou 3 aulas. Primeira aula, a gente vai falar de anatomia cirúrgica, avaliação pré-operatória, um pouquinho de fatores de compensação corneana, instrumental para a cirurgia de catarata e como segurar, como posicionar os instrumentos. Essa é a aula 1. Aula 2, a gente vai entrar no aparelho de facmustificação, vai falar da hidrodinâmica e parâmetros. Aula 3, a gente entra em a cirurgia em si, quais são os passos da cirurgia, vamos falar das técnicas de fratura, vamos introduzir um pouquinho de lente intraocular e terminar com o pós-operatório. Beleza? Todo mundo pronto? Vamos então começar com a primeira aula. Estou aqui, como é um curso informal, a gente preparou desse jeito, para ficar muito bacana, vai ser esse bate-papo aqui, eu e você, conversando sobre a primeira parte. Então vamos lá. Primeiro tópico, a gente vai falar anatomia cirúrgica. Então quando o residente chega, normalmente quando ele chega ali no meu ambulatório de catarata na Santa Casa de Belo Horizonte, ele não sabe os itens básicos da anatomia cirúrgica. Sérgio, cita pra gente quais são os itens básicos. Gente, você tem que saber, primeiro, diâmetro da câmara anterior. Na hora que você está fazendo uma avaliação ali, você tem que saber o que é uma câmara profunda, o que é uma câmara rasa. Isso é de suma importância na hora da sua cirurgia, porque uma câmara rasa você vai ter mais dificuldade para usar os instrumentos. Uma câmara muito profunda, você vai estar com os instrumentos muito verticalizados, que também vai dificultar. Então, o residente que está iniciando a sua curva de aprendizado, ele tem que começar com uma câmara de tamanho adequado. Tamanho do cristalino. Então você vai observar que tem alguns cristalinos, principalmente os mais densos, que são muito longos, muito grandes. Também dificulta. Outro ponto da parte da anatomia cirúrgica, o diâmetro branco-branco. Quase ninguém fala neste ponto, mas eu falo para você. Você pode pegar uma simples lâmpada de fenda e medir de um lado a outro da esclera, da córnea, e você vai ter um tamanho do seu diâmetro branco-branco. Então um diâmetro branco tranquilo, 11 milímetros, 11 milímetros e meio. Aí às vezes você pega um paciente que tem um branco de 10, de 9,5. Será que ele tem um microoftalmo? Esse paciente com esse branco pequeno vai ter uma câmara pequena, muito difícil para você. Órbita, este é outro ponto. Se você percebe que o paciente tem uma órbita profunda, não dá para você iniciar a cirurgia de catarata nesse tipo de paciente, porque é muito difícil para você operar. Nariz grande, também difícil para você ficar com a sua mão direita ou com a sua mão esquerda. Então essas partes de anatomia cirúrgica são de suma importância. Outro, tamanho da pupila. Então essa íris tem que estar com uma boa dilatação. Sérgio, quanto? Maior que 6, 6,5, 7. Uma íris muito pequena ali, 4, 3,5, pupila pequena, você vai ter dificuldade. Então esses são passos básicos da anatomia cirúrgica. Vamos agora falar um pouquinho do tópico 2 dessa aula, que é a parte de pré-operatório. Primeira coisa, anamnese. Não dá para você fazer uma cirurgia de catarata sem saber qual que é a profissão do paciente, como que é a vida diária dele. Por quê, Sérgio? Vamos imaginar que você vai operar um taxista, por exemplo, que dirige muito à noite. Será que você vai deixar esse paciente míope para ele poder enxergar para perto? Provavelmente não, porque você vai atrapalhar ele para enxergar para longe. Ok, qual medicamento que ele usa? Será que ele usa, por exemplo, uma tanzulosina, que é um medicamento relacionado com a próstata
e que vai dar uma síndrome que chama síndrome da íris frouxa, que aí você vai ter uma miose, vai ter uma pupila toda movimentando no intraoperatório, beleza? O que mais? Refração e acuidade visual. Você precisa saber a refração do seu paciente. Você tem que saber se a miopia ou a hipermetropia encontrada são relacionados ao comprimento axial ou são relacionados ao cristalino. Será que é uma miopia de índice, como uma catarata nuclear, por exemplo? Será que ele tem um astigmatismo muito alto? Será que o seu serviço é possível que você indique uma lente tórica, que são as lentes que corrigem o astigmatismo? Número 2, a acuidade visual, junto com a biomicroscopia da catarata. Por quê, Sérgio? Porque a pergunta que eu sempre falo para meus residentes: a acuidade visual que você encontrou, ela justifica a catarata que aquele paciente tem? E no nosso curso principal, você tem lá uma tabelinha que mostra quanto que é de catarata para catarata. Sérgio, mas por quê? Porque, gente, imagina que você tem um paciente lá com uma catarata que a gente chama de nuclear A1, tá? Que é na classificação de LOX. Esse paciente é para ter uma visão de 20/25. Só que você chega e pega esse paciente com 20/150. A catarata não está justificando essa acuidade visual. Você precisa interrogar, porque vai que você opera esse paciente e ele continua 20/150. Imagina o estresse que vai ser causado, o risco de processo. Ok? Número 4, pressão intraocular. Se esse paciente tem uma pressão intraocular alta, a catarata pode, claro, diminuir essa pressão do paciente, porque às vezes é um cristalino grande que está ali obstruindo o ângulo, mas se tem uma RCP e aumenta essa pressão intraocular, se você não sabe, né, RCP chama ruptura de cápsula posterior. É quando o saquinho posterior rompe. Enquanto tem ruptura de cápsula, você tem maior chance de aumento da pressão intraocular. Mapeamento de retina. Claro, você tem que olhar a periferia. Será que esse paciente tem uma degeneração tipo látis? Tem alguma rotura? Porque se você tiver também uma ruptura de cápsula posterior, com perda vítrea, vai ter tração de vítreo, pode puxar a retina, levar a um descolamento de retina. Pronto, esses são os pontos do pré-operatório dessa parte de anamnese. A gente vai e entra na parte de propedêutica, tá? O que é a propedêutica de catarata básica, que é o que você tem que ter aí, no mínimo, mesmo que seja uma residência mais simples. Pessoal, primeira coisa, ceratometria, que seja do autorrefrator mesmo. Você tem que saber qual que é o K, o mais curvo e o K mais plano. Por quê, doutor Sérgio? Porque a incisão que você vai fazer na córnea desse paciente, ela aplana a curvatura, ela aplana a córnea. Então, se você tem uma curvatura, por exemplo, de 45 a 130, e aí a 90 graus disso você tem lá 42, você muda esse pouquinho a sua incisão e opera 130. Porque vai diminuir o astigmatismo do seu paciente. Então, tem vários tópicos que eu estou falando aqui que você não escutou ainda, é a primeira vez. E como é uma conversa, alguns deles você vai só lembrar, anotar e estudar depois. Porque esse é um curso introdutório, não é o curso principal que te ensina tudo. Só que outros dá para você lembrar, igual essa parte da incisão. Então, na hora que você faz a incisão, você aplana. Outra coisa, a biometria. Existe a biometria ultrassônica, que é a de contato, que é a que tem na maioria dos serviços, e tem a biometria a laser, né? A interferometria óptica, o Lenstar, a Iomaster, que são nomes de aparelhos. Essa biometria vai te dar o comprimento axial, vai te dar o tamanho do comprimento da câmara anterior e vai voltar naquela anatomia cirúrgica que eu te falei. Para que você precisa disso, Dr. Sérgio? Por quê? Olhos longos, por exemplo, maior do que 26, são olhos que vão ter normalmente câmaras anteriores muito profundas, muito verticalizadas. Você vai correr desse paciente no começo. Olhos menor do que 22, câmara muito rasa, você vai operar ali quase perto do endotélio. Você também vai correr desses pacientes. Então o paciente ideal, 22 a 25. Ah, Sérgio, mas você falou acima de 26. Estou te falando ideal para você que está começando de comprimento axial. Mais uma propedêutica básica seria a microscopia especular. A gente sabe que nem todos os serviços têm, mas tem muitos pacientes que têm pouca contagem endotelial.
1.200, 1.300 células, 1.100, e às vezes você pega um paciente com a classificação de LOCS, tá? Lens Opacification System, que é a classificação que a maioria dos serviços de residência do Brasil usam, que aí tem nuclear 1, 2, 3, 4, tem a subcapsular, tem a cortical. Lembrando que a subcapsular é aquela que está na cápsula posterior, como se fosse uma teia de aranha. A nuclear é do núcleo. E as cataratas nuclear, por exemplo, N3, são mais duras. Você tem maior chance de perder células endoteliais. E quando você está na sua curva de aprendizado também, a sua mão esquerda direto toca no endotélio. E aí você vai perdendo células. E esse paciente vai para um transplante de córnea. Então a microscopia especular é um ponto bem importante nisso. Pessoal, beleza. Então, eu já falei desse outro tópico que é o pré-operatório. A parte de anestesia e a parte de medicamentos pré-operatórios está na apostila, né, na apostila do curso principal. Eu não vou tocar nesse assunto aqui e lá está pelo menos para complementar, porque quem faz isso normalmente são os serviços de residência. Eu quis colocar na apostila para você conhecer, ok? Então nós já vamos aqui diretamente para a biometria. Como eu disse para você, a gente tem os aparelhos, né, da ecobiometria, os ultrassônicos, que é o de contato, que é o que a maioria das residências tem, e o a laser, ou para interferometria óptica, tá? O que você precisa saber é o básico, quais são as fórmulas. E aí eu vou pedir para a minha produção colocar aqui para você a fórmula básica, que é o P é igual ao A menos o 2,5 vezes o L menos 0,9K. O que é isso, gente? O P é o poder da lente, ok? O A é a constante da lente. Se você não sabia disso, cada lente ela tem uma constante. E essa constante tem lá 118, 119, 119.1. Essa constante já vem do laboratório. E cada valor dessa constante varia o poder da lente que você vai solicitar. Então, se você calculou uma lente que deu mais 22 e a constante dela era 118, mas chegou no seu bloco cirúrgico, só tinha a lente de 119, você tem que pedir uma lente de mais 23, porque tem uma dioptria para cima de valor de constante, que está nessa fórmula que você está enxergando aqui do lado, que é o P igual a menos 2,5 vezes o L menos 0,9K. O que esse 2,5, que é o que mais interfere? É o comprimento axial. Então o L é o axial length, que é o comprimento axial. Então para cada 1 milímetro de erro, então se você apertar a córnea muito na hora que você está fazendo a biometria, às vezes você vai apertar ali meio milímetro, você está levando a um erro refracional de 1,2 milímetros. Por isso que eu falo, toda vez que você for iniciar a sua carreira cirúrgica, pega uma planilhinha, coloca o nome do seu paciente, anota qual a dioptria que você mediu e qual que foi a refração pós, para você ver aonde que você está errando na biometria. Porque, gente, aqui fora, depois que você sai da residência, a exigência é gritante. O paciente quer estar independente de óculos. Esse é o termo que a gente usa, independência de óculos. Ele quer estar independente de óculos, ok? Independente de óculos, você tem que deixar ele o mais próximo de plano possível. Então você tem que saber calcular a sua biometria. E por último, é o K-médio, a ceratometria que eu já falei para você que você vai utilizá-la para ver se o paciente precisa de uma lente tórica. Mas essa ceratometria também, ela pode levar a um erro para cada dioptria de ceratometria. Então vamos imaginar que o K-médio seu foi de 42, se você colocou lá e mediu 43, teve um erro de uma dioptria, ok? Seguindo ainda dentro de biometria, eu vou pedir a produção para colocar aqui para gente a tabelinha que tem a indicação tradicional para cálculo de Lio. A gente tem, né, na apostila uma tabela com várias fórmulas, mas o mínimo que você tem que saber, o basicão, olhos de comprimento axial entre 22 e 24,5 milímetros, você pode usar a Holaday, a SRK e a SRK2. Maior do que 24,5, olhos longos, você usa a SRKT, que é uma fórmula de terceira geração. Olhos pequenos, você vai usar principalmente a Hofer Key. Sérgio, o mínimo que eu tenho que levar dessa aula, lembra?
Tamanho médio, Holiday. Tamanho maior do que 24,5, SRKT. Tamanho menor que 22,5, Hofer K. E aí tem a brincadeira, a gente usa aqui no oftalmocurso, que é o Hofer, né, que é aquele lá do Senhor dos Anéis, aquele pequenininho lá, aquele rapazinho, ele é o pequenininho, para olhos pequenos. É o Hoferzinho lá. O Holiday, que é o feriado, é o da média, né? Você vai estar descansando. É o de 22 a 24,5, é o que você quer estar. E o SRKT, que é o Shrek, né? É o grandão, o Shrek é o grandão, olhos maiores do que 24,5 é o tamanho que a gente vai recomendar aí para você, tá bom? Então dessa parte de biometria, é isso. Então, só para a gente terminar essa primeira aula, a gente vai falar ainda de instrumental cirúrgico e vai falar de como posicionar os instrumentos. Da parte instrumental cirúrgico, itens mínimos que você tem que saber. O que é um bléfaro? Se você vai usar um aramado ou você vai usar o bléfaro que a gente tem a abertura, eu prefiro o aramado porque você tem mais espaço central e você tem menos pressão no final da cirurgia, ele é mais leve. O bléfaro de abertura, né, ele pressiona mais, dá mais pressão positiva e às vezes dá um pouquinho de surge na cirurgia. Os bisturis, bisturi da incisão principal, normalmente o residente começa com um bisturi de 2,75 milímetros e com o tempo ele vai migrando para um de 2,4 depois 2,2, que aí causa menos astigmatismo. Lembra, quanto maior a incisão, vai aplanar mais a córnea, vai causar mais astigmatismo, pode ser por bem ou por mal. O bisturi de side port, que é aquele bisturi que vai fazer uma incisão ali de 15 graus, né, de side port, para você trabalhar com as duas mãos. O cistítimo ou trata, então o cistítimo ele é feito com uma agulha de insulina, que você entorta a pontinha para você fazer a cápsula Rex. O trata é o que pode substituir o bisturi. Na sua caixa, mínimo que você tem que ter, então a cânula de hidrodissecção e hidrodeleação, que é a cânulazinha que vai jogar o BSS ali dentro do olho. Você tem que ter um shopper, eu recomendo você ter um shopper pequenininho no começo, depois você aumenta o seu shopper. O shopper grande, ele é melhor para fraturar, o pequenininho é mais difícil, só que nesse começo você não tem muita habilidade ainda para trabalhar ali dentro, ok? Que mais que a gente precisa aí, que você precisa colocar? Tem gente que que prefere começar com um instrumento que chama dupla via. A dupla via é o instrumento que a gente tira o córtex. Depois que você tirou o cristalino, vai ficar aquele córtex, aquelas massinhas ali debaixo da cápsula anterior. Você vai tirar com a dupla via ou com a caneta de irrigação e aspiração. E por fim, a lente, a pinça de manipular a lente, que chama-se McPherson, que é a pinça que você usa. Então esse é o mínimo básico para ter numa caixa cirúrgica. Para a gente terminar essa aula 1, vamos falar de posição dos instrumentos. A parte de posição dos instrumentos, pessoal, pegar aqui essa caneta e aí a grande dica: leva para casa, compra um pequeno microscópio, Mercado Livre vai estar 700, 800 reais, e olhinho de porco ou então olho de simulador de silicone, porque a grande diferença é o treinamento da posição. Quando a gente começa a operar, então eu estou focando aqui para você, a gente tem uma pata de onça, gente, e a gente não sabe segurar. Como segurar um cistítomo, como segurar a caneta, como segurar o shopper. Então você tem que levar para você fazer a posição dos instrumentos. Sérgio, lá no curso de vocês tem as posições, fotos, tem tudo. Aqui, né, como é um curso introdutório, para você que ainda não tem contato com cirurgia de catarata, a minha função é te trazer essas dicas. Então anota aí, de todos esses tópicos que eu estou falando para você. Posição de instrumentos. Como que eu vou segurar um shopper aqui na minha mão esquerda? Se eu segurar ele assim, gente, igual uma caneta, o shopper, ele é mais para cima, ele vai tocar no endotélio. Então um shopper, por exemplo, a gente segura assim. E é difícil pra caramba segurar aí com 3 dedos e aqui, ó, esses 2 dedos apoiarem na fronte do paciente. Esse é o movimento que você vai fazer. Mas até você desenvolver esse movimento é muito difícil. O cistítomo, você precisa de um apoio aqui para poder rodar o cistítomo e fazer a cápsula Rex ou a ultrata. E a ponteira do faco, que você tem que segurar igual uma caneta e o shopper tá desse lado, tá? Então, com essa parte de posição dos instrumentos, eu fecho essa aula 1 para você. Não perca a aula 2, tá muito bacana e te vejo na aula 2. Tamo junto!